Live, ok. Boa tarde. Seja boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do projeto Vozes da Biblioteca. Hoje nós vamos conversar, né, com o educador popular, pensador do projeto Garagem Cultural e Biblioteca Paulo Freire, né, Elias Viana. Seja muito bem-vindo, Elias. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né, de vir conversar conosco hoje no projeto Vozes da Biblioteca. O projeto Vozes da Biblioteca é um espaço que nós criamos na Biblioteca Monteiro Lobato para ter contato com a nossa comunidade nesse período de pandemia, né, e Isso. é uma grande alegria, né, é um espaço que pretende dar voz, né, às pessoas, aos agentes de educação e de cultura da nossa cidade, né, da nossa comunidade. Então, conta para a gente aí, para a gente começar a nossa conversa, né, quem é Elias Viana? Então, quem sou eu? Vamos lá. Primeiro, agradecer imensamente, Elbia, e a Biblioteca Monteiro Lobato, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, porque esse projeto é muito rico, é muito interessante, sobretudo nesse momento, né? Esse distanciamento, onde é tão importante repensar as nossas práticas, os nossos cotidianos e a nossa vida. Bem, meu nome é Elias Viana, né? Como a Elbia falou, eu sou mineiro do interior de Minas, na cidade chamada Caratinga, que é a cidade natal além de ser a minha cidade natal, é a cidade natal do Ziraldo também, do qual eu sou apaixonado. Vim para o Distrito Federal em 1992, já direto para Planaltina, e morei um ano num bairro, 6 meses em outro, e minha família veio para o Vale do Amanhecer. Ou seja, eu moro no Vale do Amanhecer há 29 anos, né? É aqui que eu comecei a minha juventude, aqui que eu conheci a realidade da periferia, minha própria realidade, a realidade da minha família, e no meio de conhecer, né, essa realidade, a gente vai vivenciando todos os processos do que é viver dentro de uma periferia, do que é exclusão social, do que é a falta de políticas públicas, do que é a falta de saneamento básico. O Vale do Amanhecer, há 30 anos atrás, para vocês terem ideia, nós não tínhamos, né, nem saneamento básico. E no meio desse ambiente, fui fazendo amigos, fazendo histórias, construindo a minha própria história, e hoje, depois de 29 anos, eu estou com 43 anos agora. Teve um momento da minha vida que eu tive que trabalhar para ajudar a minha família, a comprar a minha casa, a criar meus dois filhos, que são dois sobrinhos que viraram meus filhos, que eu adotei desde sempre. E sempre tive sonho de fazer mil coisas. Uma delas era ser aluno da UNB e não tive oportunidade na juventude, né? Eu trabalhei para conseguir conquistar algumas coisas básicas para sobreviver, e aos 40 anos, há 3 anos atrás, eu consegui entrar na Universidade de Brasília, ou seja, eu sou aluno da licenciatura em Educação do Campo, da Universidade de Brasília, o campus de Planaltina. Aqui na minha casa, nós criamos o Garagem Cultural, que é um projeto que dialoga com a comunidade, né? É um projeto que dialoga com as questões da comunidade, com a realidade que a comunidade do Vale do Amanhecer vive, em sua própria condição de uma comunidade periférica que não é igual às outras, mas também não se difere tanto, né? No meio disso, dessa minha história, eu também sou um ator amador. Sou percussionista de dois grupos de música, de percussão. Um é o Omoaió, que é uma percussão afoxé, e o outro é o Tambores do Amanhecer, que é um grupo de maracatu, aqui também de Planaltina. Sou ator figurante da Via Sacra de Planaltina há 20 anos, e no meio desse caminho de atuar, de cantar, de tocar e de viver, eu me considero um cara que estou sempre nos movimentos culturais da cidade de Planaltina, seja no movimento cultural do entretenimento ou na arte e educação. Então, assim, resumindo, eu sou um pouco de um cara que vive em prol de dialogar com a cultura, de dialogar sobre a educação, sempre com um olhar e um pé muito
dentro da minha comunidade do Vale do Amanhecer, que é uma comunidade que eu sou apaixonado e vivo com e por ela. É meio isso, assim, quem eu sou. Que maravilha, Elias, né? Sempre muito bom. Eu tenho tido a honra de conversar com várias pessoas aqui no projeto Vozes da Biblioteca, com várias pessoas que produzem, né, cultura em Planaltina, né? Tenho tido essa honra e o que a gente tem ouvido de muitas pessoas que passaram por aqui é, né, o quanto Planaltina tem essa efervescência cultural e o quanto a gente Sim, muitas vezes não tem espaço, né, para divulgar essa capacidade, né, que Planaltina tem de desenvolver cultura, de desenvolver, de mostrar, né, e muitas vezes, né, nós que moramos em Planaltina temos que nos deslocar, né, de Planaltina para principalmente para o plano piloto, para poder vivermos um pouco, né, dessa vida, de uma vida de acesso à cultura, ao cinema, ao teatro, né? E a gente tem às vezes, essa dificuldade na nossa comunidade. E aí a gente tem uma pessoa hoje, né, que se dispôs a abrir um espaço físico da sua casa, para transformar sim. esse espaço num espaço de diálogo, né, com a comunidade e com a cultura, né? Conta pra gente, assim, como nasceu a Garagem Cultural. O que é e Na como verdade, nasceu a Garagem Cultural. sim. Então, na verdade, a garagem cultural, acho que todos os espaços que a gente constrói, ele não nasce de uma ideia simples de uma noite de conversa, né? É uma trajetória dentro da nossa própria história que faz com que a gente chegue onde a gente está, digamos assim. Eu fiz parte aqui no Vale do Amanhecer há muitos anos, da Ação Jovem, que era um coletivo que atendia a população. Eu já fui secretário da biblioteca da Ação Jovem, participei dos movimentos relacionados ao esporte. Então, era esse espaço que dialogava com a comunidade jovem do Vale do Amanhecer. Também fiz parte e faço até hoje da Casa Transitória do povo de Ipuena, que arrecada alimentos e distribui esses alimentos para a população mais carente, que não tem onde se alimentar, tomar o café da manhã, almoçar, jantar e tudo mais. E aí eu fui acumulando, né? Esse currículo é um acúmulo de histórias. No ano de 2017, o pai Joel, que é um babalorixá aqui da cidade, resolveu convidar alguns coletivos, algumas pessoas para participar do Entardecer dos Ojás, que é uma homenagem, né, às religiões de matriz africana, no mês da consciência negra. E aí nós já fazíamos uma coisinha aqui, outra colar aqui na garagem com os amigos, até que a gente resolveu que a garagem cultural fosse um dos espaços, a garagem, né, que não tinha um nome cultural até então, fosse um dos espaços que representasse a periferia de Planaltina para a gente fazer uma atividade cultural. E nós transformamos nesse dia a minha garagem numa senzala. A gente fez um processo de imersão, né? A gente levou esse Brasil há 300 anos atrás e toda a produção foi feita com artistas negros da comunidade, os cantores, os poetas, os atores, o cenário. Então, absolutamente tudo foi feito com os artistas negros e homens e mulheres negros e negras da nossa cidade. E aí veio a ideia, inclusive de uma amiga minha, Mairla, para que a gente fizesse a garagem cultural do Elias. Aí eu achei a garagem cultural do Elias muito pessoal. Eu falei, não, tem que ser garagem cultural do Vale, de Planaltina, e ficou garagem cultural. E aí de lá para cá, de 2017 para cá, nós já fizemos atividades diversas, assim. Desde o mês da consciência negra de 2017 até agora, nós já construímos reuniões com diálogo, debate político, empoderamento feminino, peças de teatro foram ensaiadas, ensaios do grupo do Maracatu, ensaios do grupo Junina Arrastapé. Então, assim, várias atividades que acontecem na comunidade, a garagem se dispõe a emprestar esse espaço para que esse espaço seja colocado à disposição da comunidade. Então, ela tem 18, 19, 23 anos de existência.
E nesses 3 anos de existência, eu não tenho uma ideia exata de quantas pessoas passaram por aqui, mas já veio pessoas da Ceilândia, já veio coletivos de fora, do Paranoá, a comunidade cultural de Planaltino, uma boa parte conhece fisicamente, já vieram em algumas atividades, e aí a garagem ela é a minha casa, né? Então, assim, eu tenho que me organizar para o estudo dos meus filhos, as minhas atividades, o horário do almoço, janta e tal, e às vezes está na hora da janta junto com a galera, está na hora do almoço, a gente está aqui dialogando com alguém nesse sentido. Então, é uma mistura do lar com um projeto e a vivência de um lar, né? Que aqui em casa nós somos 6 viventes, que sou eu, meus 2 filhos, as minhas 2 gatas e o meu cachorro. Então, somos 6 ao todo. Então, a gente tem que, junto com essa galera que mora aqui, dialogar e viver em harmonia com os que chegam, que às vezes são muitos e sempre muito prazeroso. Então, agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? Nós temos vários professores de diversas escolas de Planaltina nos assistindo nesse momento. Também um espaço de integração entre as diversas bibliotecas de nossa comunidade, né? Das nossas escolas, né? A professora Silvia, lá da Escola Classe 1 do Arapuanga, a professora Sonali, eu não lembro de qual escola a Sonali trabalha, né, a professora Tessia e a professora Salete, que trabalham comigo na biblioteca, e a professora Leite, trabalham comigo na Biblioteca Comunitária Monteiro Lobato, a professora Penha, que trabalha na Biblioteca do Centrão, né, a professora Dionísia, que trabalha na coordenação da Regional de Ensino. Eu quero agradecer a presença de todos, lembrando que esse é um espaço de interação, quem desejar mandar o seu comentário ou fazer uma pergunta para o nosso convidado do dia, é só colocar aí nos comentários, né, que a gente vai transmitindo as perguntas para o Elias. Então, Elias, eu sei também que aí na sua garagem, né, na garagem cultural, desse espaço criado a partir do espaço doméstico para a comunidade, né, você tem um espaço de educação popular, né, você tem um espaço que busca contribuir com a formação leitora, com a formação, né, dos cidadãos e das cidadãs planaltenses, né? Fala um pouco para a gente da biblioteca comunitária que está aí no seu espaço, na sua casa. Sim. Então, na verdade, falar da mini biblioteca Paulo Freire, eu acho que é um dos maiores prazeres, né, quando eu falo da garagem cultural. Porque a mini biblioteca Paulo Freire, ela não foi inaugurada ainda, mas está em atividade há quase um ano. Isso que é muito interessante, porque para a gente construir uma biblioteca, a gente precisa de um ar-condicionado, uma telha mais alta e tudo mais. E aí eu separei um cômodo de 25 metros quadrados, que fica com acesso à garagem, para criar a mini biblioteca Paulo Freire, né? A princípio nós íamos fazer um coletivo para pensar o nome da biblioteca, mas aí, por conta de várias questões, eu resolvi colocar Paulo Freire, que é, né, o nosso patrono da educação, em uma homenagem, né, a essa perseguição desse governo tão conservador que tenta atacar Paulo Freire. Eu falei assim, então, vamos jogar Paulo Freire mais uma vez aí, para que as pessoas tenham acesso a essa informação e saber quem é esse verdadeiro professor, esse verdadeiro patrono da nossa educação, do qual nós que trabalhamos, né, com cultura, com arte, com educação, a gente é realmente apaixonado. Bem, começou com essa ideia de trazer livros e disponibilizar as obras literárias para a comunidade de Planaltina. Em vez de emprestar, a gente faz a doação desses livros. A primeira grande doação, que deve ter sido mais ou menos uns 2.000 livros, 2.500 livros, foi há 2 anos atrás, mais ou menos, acho que uns 2, com a professora Ágata, da Biblioteca Monteiro Lobato, né? Então, a Ágata foi uma das figuras mais queridas e que mais impulsionou para que o projeto nascesse. E aí eu fiquei com esses livros encaixotados, porque eu não tenho armário, eu não tenho ar-condicionado, até então não tinha me organizado nesse sentido,
E aí veio agora, no início do ano, a pandemia. E eu fiquei pensando, meu Deus, se a biblioteca estava difícil de inaugurar sem a pandemia, com a pandemia vai ser praticamente impossível. Mas aí eu tive uma ideia, acho que foi uma coisa de espiritual mesmo, assim, falar, não, vou fazer o seguinte, já que a comunidade, a gente sempre está fazendo atividades de doação de alimentos, quando a gente pode, fazendo outras atividades para atender a comunidade mais carente, então eu vou fazer um banco de alimentos, né, divulgar nas redes sociais esse banco de alimentos, e a cada cesta básica que eu conseguir doar para uma família carente da minha comunidade, eu coloco de 4 a 5 obras literárias. E foi isso, fiz a campanha, daqui a pouco, em 10 dias eu consegui doar 40 cestas básicas, daqui a pouco vai. Eu sei que em 50 dias eu consegui doar 400 cestas básicas e 1.000 obras literárias. Isso para uma comunidade de 28 mil habitantes, doar 1.000 obras literárias em 40, 50 dias é extremamente relevante para a gente aqui. Foi um sucesso absurdo, assim, esse projeto da doação de alimentos junto com obras literárias foi parar no Mídia Ninja, um podcast de história de um professor daqui da cidade de Planaltina fez entrevista com a gente, tivemos doações de vários lugares, inclusive o Sindicato dos Professores, aí eu quero registrar, Elber, uma coisa que eu acho que eu devo falar nos próximos 5 anos, onde eu estiver, 80% das doações de alimentos que chegaram nessa garagem foram de professores e professoras da Secretaria de Educação do Distrito Federal e da Universidade de Brasília. Eu costumo dizer que quando acabar a pandemia e os alunos tiverem que voltar para a sala de aula, eu preciso fazer um vídeo e postar e dizer a eles que muitos dos alimentos que alimentaram o corpo e muitos dos livros que alimentaram a alma desses alunos vieram de professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, do sindicato, professores que perguntavam qual era a minha conta bancária, professores da UNB que me dão aula, que são queridaços, assim, então, assim, eu acho que esse vídeo eu vou falar, quando vocês voltarem para a sala de aula, atendem, recebam os professores de vocês de pé com a salva de palmas, aqui no Sede Vale, no Vale do Amanhecer. Acho que todo o Brasil, lógico, mas aqui na minha comunidade, porque esses 80% de 400 cestas básicas é extremamente relevante, contribuímos com uma boa parte da comunidade, a biblioteca, ela deu uma parada, mas vai voltar a funcionar por agora, pelos próximos dias, por conta da reforma que a gente precisa fazer. Quero agradecer também ao deputado Cláudio Abrantes, que me doou o ar-condicionado para que a gente pudesse condicionar esses livros, e aí agora a gente está na batalha das prateleiras, que ainda não conseguimos, porque essas prateleiras, elas não podem ser essas convencionais de grandes, porque o espaço é pequeno, então ela tem que ser feita na medida, entendeu? Então a gente está nessa batalha aí. Então a mini biblioteca, eu falo mini porque realmente é bem pequenininha, mas a mini biblioteca Paulo Freire já doou mais de 1.000 obras desde o seu nascimento e estamos em processo de pensar como agora a gente vai disponibilizar esses livros. A próxima etapa agora vai ser a sessão espírita, né? A gente chama de sessão espírita porque vai ser um dia que nós vamos doar livros espíritas da religião de matriz africana, do kardecismo, do próprio Vale do Amanhecer e tal, para a comunidade. Então, a gente vai abrir aqui várias mesas na frente de casa e fazer um lanche, chá, essa coisa toda, e tentar pelo menos uns 500 livros de obras espíritas para distribuir. Depois a gente faz a sessão de direito, que são livros só de direito. Depois uma homenagem a Machado de Assis. E aí a gente vai construindo, vai pensando e fazendo, oxigenando a biblioteca e disponibilizando leitura, obras de grandes clássicos da literatura brasileira para a nossa comunidade. E, assim, muitos elogios, muita gente, Elias, amei o livro, Elias, eu tô com, todos os livros infantis foram lidos, tem como aí para você me dar mais? E, assim, sempre oxigenando nesse sentido da galera ter aplaudido de pé mesmo nesse projeto. Que bom, Elias, estou muito feliz, né? Primeiro, fico feliz de saber que a gente tem na nossa comunidade uma pessoa que se dispõe a, é, a levar, né, para o seu meio, principalmente a gente sabe das dificuldades
que a gente tem nas áreas periféricas, né, da nossa cidade. Nossa cidade, por si só, já é uma cidade periférica, mesmo sendo o berço da capital, é uma cidade periférica, quando se compararmos ao plano piloto, né? Nós não temos, em Planaltina, a mesma capacidade de acesso à cultura que nós temos no plano, disponível no plano piloto, né? E sabemos que dentro da nossa cidade nós também temos grandes diferenças, né, entre os diversos bairros, né, e a gente saber que um dos bairros da nossa cidade conta, né, com esse espaço coletivo, comunitário, né, de acesso, né, então faz assim, diz para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, né, quem quer fazer, primeiro quero também parabenizar o projeto, né, eu acompanhei de perto esse seu projeto de distribuição das cestas básicas, né, e em cada cesta básica ia obras literárias juntas, né, considerando se a família tinha criança, ia obra infantil, para atender todos os públicos da casa, né, e assim, eu vi seu empenho nesse projeto, né, mas diz para as pessoas, se as pessoas quiserem fazer doações para a biblioteca, mini biblioteca Paulo Freire, né, como elas devem proceder para doar material e livros para a sua biblioteca, para a biblioteca que está instalada na sua casa, no espaço que você liberou da sua casa para abrir essa biblioteca para a sua comunidade. Então, perfeito. Bem, o que que acontece? A mini biblioteca Paulo Freire, ela trabalha de acordo com a seguinte realidade, porque assim, é um cômodo pequeno, né? E aí nós não temos espaços para colocar muitas obras. Então, o que que nós decidimos aqui? Só obras literárias, a gente não pega livros didáticos. Por quê? Porque livro didático, ele ocupa um espaço muito grande e não é muito utilizado, sobretudo nessa era da tecnologia do Google, né? A galera pesquisa muito no Google, essa coisa toda. E aí as obras didáticas, os livros didáticos, acabam ficando num espaço que acumula muita poeira, ocupa um espaço que poderia ser ocupado por obras literárias, então, por conta do espaço e dessas questões, a gente não recebe livros didáticos, só literatura. E aí, literatura de todos os gêneros, né? A brasileira, internacional, espírito, enfim, todos os gêneros literários nós recebemos como doação. E aí, assim, por exemplo, uma pessoa fala, Elias, eu quero te doar 50 livros literários. A gente recebe, né, coloca onde dá para colocar, porque ainda não temos os armários, e aí, quando eu chego a ter, por exemplo, eu estou com 500 livros, aí eu já penso em alguma coisa para fazer a doação. A próxima doação que nós vamos fazer agora, a gente vai eleger uma rua da comunidade, né, e aí 2 horas da manhã a gente vai com um carrinho de mão, eu e mais 3, com um carrinho de mão lotado de livros, e aí a gente coloca 2 livros em cada casa, como se fosse um trabalho de carteiro mesmo, na madrugada. Chega em casa, faz um vídeo, parabenizando a rua que foi contemplada e dizendo que cada casa foi contemplada com 2 livros. E aí, daqui a 3 meses, eu contemplo outra rua. Aí, no meio desses 3 meses, a gente faz uma sessão aqui na porta. Aí, às vezes, tem um clube do livro, que vem alguns alunos, alguns leitores de todas as idades, para fazer um sarauzinho, para apresentar sobre o seu livro, para trocar o livro com alguém. Então, a gente vai pensando o projeto de várias formas e recebendo doação de obras literárias. Então, quem quiser doar obras literárias, pode entrar em contato comigo, né? Eu falo muito pelo WhatsApp, que eu acho bastante prático, né? No Facebook, eu sou Elias Viana, né? Bem fácil me encontrar no Facebook, e no Instagram, elias.10.viana. O meu celular é 992... Peraí, desculpa, eu não decorei o número do celular. Eu Mas não decorei. Em tempos de agenda virtuais, decorar o número do celular é quase uma proeza. Né? Vamos lá ver se é esse que eu tenho aqui. Né? Eu tenho um aqui. Vamos ver se é esse que a gente vai... tem. O 94? Isso. Então, 94600274. 94600274. Esse mesmo. Então, esse é meu telefone pelo Zap, elias.10.viana Instagram e Elias Viana Facebook. Então, qualquer um desses 3 canais, a pessoa pode entrar em contato comigo,
às vezes mora longe, aí não tem como buscar, aí eu falo com um amigo meu que está com carro, a gente vê o negócio de conseguir um dinheirinho para pôr gasolina, ou seja, de várias maneiras. Ou, às vezes, a pessoa consegue entregar na minha casa. Nessa questão da pandemia, tem muita gente que não está saindo de casa, mas a gente dá um jeitinho e pega esse livro, nem que demora 1 ou 2 semanas, mas a gente pega. Mas, só para, assim, deixar bem falar mais uma vez, para deixar bem frisado mesmo, da questão de obras didáticas, porque tem muita gente, isso até me incomoda um pouco, mas tem muita gente que quer fazer uma faxina em casa, aí tem lá 5, 6 livros de matemática da quinta série da década de 90, aí a Elias estou com um monte de livro, aí chego lá, aquele monte de saco de muitas obras didáticas que eu não vou conseguir usar, que eu não vou conseguir distribuir para a comunidade. Então, mais uma vez, frisando aqui, obras literárias, que essas, olha, de Dom Casmurro até a atualidade, a gente sempre tem alguém que está sempre apaixonado, querendo ler, lendo e distribuindo os livros para os vizinhos, tem sido assim, muito interessante. Tem alguns casos que já foi relatados de pessoas que leram as obras, 5, 6 obras, e o vizinho que não recebeu cesta básica, porque não precisava de receber, acabou trocando, emprestando o livro para o vizinho. E aí esse vizinho gostou, entrou em contato comigo, porque tinha crianças, aí veio buscar obras literárias infantis. E aí o negócio vai acontecendo, sabe, Elber? De uma forma muito interessante mesmo, muito gostosa, inclusive. Que coisa maravilhosa. Então, vamos lá. Só um minutinho, Elias. Agradecer aí os colegas, né, do CF1 de Planaltina, do Centrinho, né? Temos amigos em comum lá no Centrinho, né? A professora Ana Cristina e a professora Valdênia, que são as professoras que atuam na biblioteca, lá no espaço de leitura da biblioteca do Centrinho, né? A professora Sonali, que atua no CEF Cerâmicas Reunidas Dom Bosco, né, uma escola rural. William Costa, seja muito bem-vindo. Né, a professora Tessia, né, a professora Silvia, né, da Escola Classe 1 do Arapuanga, ele está dizendo que está encantada com o seu trabalho, né, desenvolvido aí no Vale do Amanhecer. Elias, fala um pouco para a gente da sua, né, da quadrilha que você faz parte, né, do grupo de quadrilha do Rastapé, né, que também é uma atividade da nossa comunidade, né, que está aí, né, e a gente muitas vezes não conhece um grupo que participa de várias atividades, inclusive desses Sim. concursos de quadrilha no Distrito Federal como um todo, e nós mesmos da cidade muitas vezes não temos conhecimento da existência, né, desse grupo aí para chamar para as escolas, para apresentar nas atividades das nossas escolas. Claro, então, deixa só a moto passar aqui. Então, o grupo de Nina Arrastapé, como quase todos os grupos, né? Ele nasceu numa escola, o Sede Vale, aqui no Vale do Amanhecer, há uns 12, 13 anos atrás. E ele ficou mais ou menos uns 3 ou 4 anos nessa pegada aí, né? Chegava a época da escola, da festa junina, o professor se reunia com os alunos e os alunos treinavam, e aí a gente teve um personagem muito importante, que foi o Wesley Fonseca, nosso querido Gaguinho, que é o puxador da quadrilha até hoje. O Gaguinho tentou levar esse grupo para frente, falou, não, vamos apresentar só no Sede Vale na festa junina, não, bora apresentar no Vale, na comunidade, e vamos ver o que acontece. Lá atrás, há 12 anos atrás, o grupo não tinha figurino, apresentava com aquele coração feito de retalho, pregado na bunda, as meninas com os vestidos mais fáceis que tinha, aquela maquiagem que remete ao campo, enfim. E aí foi quando eu já fazia parte por ali, né? Eu resolvi deixar de dançar numa quadrilha profissional que fica no Paranoá e resolvi investir no grupo de Nina Rastapé junto com o Wesley Fonseca e algumas pessoas que foram chegando com o tempo. Em 2013 foi o primeiro ano que nós conseguimos montar um figurino, foi de cangaceiros, aí nós tivemos o Lampião, Maria Bonita, o Padre Cícero, então a gente montou um figurino mesmo,
todo mundo tirou dinheiro do bolso, aquela coisa de periferia mesmo, a mãe ajuda, vamos fazer uma rifa, vamos vender bolo, e a gente conseguiu montar um figurino de 30 casais. De 2014, nós entendemos que o grupo de Nina Rassapé ele não cabia mais só no Vale do Amanhecer, ele cabia em Planaltina, ele era um grupo, então, de Planaltina, né? E aí nós fizemos uma parceria com o Ileodé, que é uma casa de candomblé aqui da cidade de Planaltina, do pai Aurélio, onde já tinha um movimento cultural, mas muito interno, e com o pai Renato, que é uma figura espetacular. Nós fizemos essa parceria, né, juntamos o Arrasta-Pé do Vale do Amanhecer com o pessoal do Ileodé, que tinha uma quadrilha que eu não me lembro o nome agora, e aí nós mantivemos o nome Grupo Junino Arrastapé, e aí o grupo começou a crescer absurdamente, assim, a gente já começou a ter figurino, costureiras, coordenador de secretaria, coordenador de maquiagem, coordenador disso, daquilo, então o grupo começou a se profissionalizar. Foi quando a gente começou já a apresentar no Ministério das Comunicações, na época do governo Dilma, nós apresentamos no show do Chico Rei Paraná, fizemos abertura de alguns shows de artistas famosos, e estamos até hoje, já tivemos assim, ano passado nós falamos sobre a história do candomblé, né, sobre a história da religião de matriz africana e do preconceito religioso. Há 2 anos atrás nós trouxemos o tema Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi assim um espetáculo, inclusive eu era o Visconde, essa barba não era azul, ela era cor de palha, igual o Visconde é. Então, nós, assim, fizemos muita coisa. Já em 2018, para vocês terem uma ideia, nós apresentamos mais de 27 escolas aqui de Planaltina. E a gente quer, porque quer crescer mais. Fizemos um ensaio para entrar na Link DF, mas ainda não estamos certos de que a Link DF seja interessante para a gente, porque a disputa ela é muito acirrada e a gente está nessa luta para chegar nesse nível muito alto. Mas aqui de Planaltina, junto com a Xodó do Cerrado, que é incrível, e a Pão com Ovo, nós somos aí também o grupo de Nina Rastapé, acho que nós somos as 3 quadrilhas mais conhecidas, embora tenha o Caipiras do Asfalto, tem outras quadrilhas, e ano passado nós promovemos o primeiro encontro das 6, acho que foram 5 quadrilhas, foi Arrastapé, Xodó do Cerrado, Pão com Ovo, maravilhosa, e outras 2 que estão no começo de uma história que também estão crescendo muito. Então, a quadrilha, o grupo Junino Arrastapé, ele é um grupo que está aí no movimento junino, não abre mão, com temas lindíssimos, é bem provável que a gente vai ter um tema bem interessante ano que vem, e ganhamos o cenário de Planaltina e estamos na luta pelo Distrito Federal em torno, e quem sabe até um dia no Nordeste, já pensou? Acho que essa é a grande pretensão do Centro-Oeste, quem tem uma quadrilha, né? Ganhar o Nordeste, porque a maior referência do movimento junino no mundo, com certeza, são os estados nordestinos, que são realmente as melhores. Mas é isso, o Grupo Junino Arrastapé é um grupo de 12 anos, do qual eu faço parte desde sempre, acho que os 2 primeiros anos não, mas desde que quando ele se colocou nesse lugar de representar a Planaltina, eu faço parte. Então, ali eu já fui coordenador, todo ano eu sou um personagem. Ano passado eu fui o assistente do Capeta, que a gente estava falando dessa questão, né, da criação que o cristianismo teve sobre a figura do diabo, do Capeta, eu era um dos assistentes. Fui Visconde, fui Padre Cícero, fui dançarino e sempre por trás coordenador de alguma das atividades. E quero agradecer, falando do Grupo Junino Arrastapé, do Renato, né, que é atualmente o maior responsável pelo grupo, e que fizemos essa parceria e que eu estou sempre junto com ele, sempre lutando. Mas eu também tenho outros grupos que eu poderia falar, que é o Omoaió, né, que é um grupo de percussão afoxé aqui de Planaltina, que eu e o Renato somos produtores. Nós tocamos no Carnaval de Brasília, no Setor Comercial Sul esse ano, que é um grupo em ascensão também, um grupo incrível, assim, que fala da história do candomblé, que fala da música afro-brasileira, que fala da questão da inclusão e da negritude, do respeito às pessoas através da arte, da música. E o grupo de Maracatu Tambores do Amanhecer, que é daqui do Vale do Amanhecer, do qual eu sou um dos participantes, o nosso mestre é o Pernambuco,
Acho que acho não, é o único grupo de maracatu de Planaltina do qual eu faço parte, e se eu não me engano, é um dos 3 do Distrito Federal apenas, né? Até onde eu saiba, são 3 grupos aqui no DF. Tem 2 anos de existência, com 15 integrantes, e que faz um maracatu de levantar todo mundo da cadeira para dançar mesmo. É incrível, assim. Maravilha, né, Elias? A gente estava aqui ouvindo você, né, e pensando, né, na diversidade cultural da nossa cidade, né? Sei que você é uma pessoa muito envolvida, né? E eu tenho também procurado conversar um pouco sobre isso aqui nas nossas conversas com os diversos pessoas que passaram por aqui. Fala para a gente um pouco, assim, na sua visão, Elias, da importância da concretização, né, da construção e da abertura, né, do complexo cultural, né, das muitas atividades que eu sei que você já participou lá no Conclues, que você acompanha de perto, né? Mas assim, e também um pouco dessa ausência, né, de espaços culturais nas áreas mais periféricas da nossa cidade. Em especial aí no bairro onde você mora, né, no Vale do Amanhecer, eu já trabalhei aí, sei como funciona um pouco a dinâmica, né? Então, na verdade, acho que quando a gente fala de cultura de Planaltina, né, essa palavra cultura, a gente sabe que ela é muito mais ampla do que pensar só na cultura do entretenimento. Mas, falando do entretenimento, quando a gente fala aqui de cultura de Planaltina, o pessoal vem muito à mente, né, a questão via sacra, folia do divino, né, e uma seresta, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é muito impactante em Planaltina e deve ser muito respeitado, porque a via sacra realmente é uma das maiores do Brasil. A Folia do Divino é um patrimônio histórico e eu acho que ela tem que ser valorizada nesse sentido, mas Planaltina tem muito mais do que isso, né? Eu lembro que ali em 91, 92, acho que até 94, 95 mais ou menos, eu participava de algumas atividades ali, de assistir até shows, né? Eu já fui num show, se eu não me engano, do Ira, na Casa de Cultura, que ficava na feira, né? E essa luta da Casa de Cultura, né, que a gente hoje é complexo cultural, esse nome é até bonito, mas eu gostava muito da Casa de Cultura, mas enfim. A Casa de Cultura, ela fez parte da nossa adolescência, da nossa infância, de um momento, inclusive, muito triste, que foi quando, né, foi substituída para aumentar o espaço da feira, e aí, naquela época, foi prometido que nós conseguiríamos um espaço. E aí foram mais de 20 anos de luta, de manifestação, de dizer para o governo, para o GDF, que Planaltina merece um teatro, um cinema, uma casa de cultura, um espaço onde a gente pudesse ter para atividades, para receber artistas de fora, para ensaio e para a gente fazer a nossa arte. Nós ficamos órfãos desse espaço durante muitos anos, né? Vale lembrar que figuras incríveis como Preto Rezende, que criou Lieta de Ló, né, que é um teatro lindíssimo, que é um projeto muito dele, né, muito parecido, inclusive, com Garagem Cultural, mas é claro que ele tem uma estrutura fenomenal e a gente está no começo de uma história. Então, assim, essas figuras foram fazendo, essas figuras extremamente importantes, como o Preto e outras, foram pensando em estratégias para que a cultura fosse feita mesmo não tendo a casa de cultura, enquanto a gente lutasse para isso. Até que veio, né, a criação, a construção e a autorização do complexo cultural, e eu lembro que a primeira atividade dentro desse espaço, né, que foi o dia que eles colocaram os tapumes, nós fizemos uma atividade lindíssima, o Renato Teles estava na coordenação, que é uma grande figura aqui também da cidade, na articulação política e artística. Juninho, que é o atual gerente, era um dos coordenadores dessa atividade, e eu lá no meio, né, naquela poeira, pensando, gente, será que vai sair? Será que vão construir? Não, Elias, mas foi licitado. Eu falei, cara, tem tanta coisa que foi licitado nesse país e não saiu, então, assim, a gente ficou numa expectativa gigante para que o complexo fosse colocado de pé.
Então, depois de muita luta, estamos aí, né, acho que no segundo para o terceiro, ou com o complexo, que a pandemia deixa a gente com o calendário meio desorganizado na mente, mas eu acho que por aí, né, com o complexo, já participei de muitas atividades que eu falei, já que está construído, vou aproveitar agora detalhes, assim, conheço todas as escadas, as cadeiras, o camarim, já apresentei, já prestei serviços durante 3 meses apenas, mas foi bastante interessante para conhecer um pouco dessa realidade que eu já conhecia, mas me aprofundei mais. Tenho muito orgulho de saber que o Juninho é o atual responsável e que figuras incríveis estão batalhando para que, assim que acabar a pandemia, os editais que estão sendo aprovados de ocupação do complexo, a gente ocupar mesmo, assim, ocupar com 300 pessoas para começar a conversa num espetáculo. A gente quer lotar aquilo ali, quer fazer com que a comunidade planaltina conheça esse espaço, né? E aí, acho que o complexo cultural, ele atende sim Planaltina, eu vejo que muita gente tem muitas críticas, porque não foi para a periferia e tal, acho que não é fácil realmente, acho que é um diálogo que tem que ser continuado, né? Eu moro numa comunidade onde até antes da era Uber, né, que agora a gente tem Uber, mas a gente tinha que ficar até 11h20 da noite em Planaltina, porque 11h40 era o último ônibus. Então não dava para você curtir, não dava para você viver a arte, não dava para você absorver nada, porque era o último ônibus, eu vinha a pé. E o Vale do Amanhecer, ele é a 10, 12 quilômetros da rodoviária de Planaltina. Então o que, que acontece? Nós somos um pouco periférico, mas também nós somos um pouco do campo. A gente fica nesse meio aí, a gente não sabe se a gente é do campo ou se a gente é da periferia. Tanto que a gente é margeado, a gente tem 2 rios que cortam, a Cachoeirinha do Vale Perdido, a gente costuma dizer que é nossa, é do Vale do Amanhecer, então a gente tem uma relação muito forte com o campo e uma relação muito forte com Planaltina, né? Além de ser um bairro criado por uma mulher na década de 60, que é um bairro que, por conta de uma religião espírita, ele foi construído. Então a gente é visto por Planaltina como figuras estranhas, assim, é como se fosse o bairro dos estranhos. Mas a gente aqui tem cultura, a gente tem arte, a gente tem catolicismo, a gente tem banda, candomblé, a doutrina do Vale do Amanhecer, que é incrível, e a gente tem ateu, a gente tem maracatu, a gente tem dança, a gente tem educação, a gente tem tudo aqui. E aí, nesse diálogo, nós temos uma comunidade com muitos artistas. O Vale do Amanhecer tem o Sensação Paraense, 3 grupos de dança do Pará. Tem o Garagem Cultural, tem a Casa Transitória Povo Ipuena, tem o PIMEV, que é o Projeto Integrado Meninos do Vale, tem 2 batalhas de rima, tem a Cauana, que é a nossa cantora querida. Então, a gente tem muita gente boa aqui. E a gente quer, né, dialogar com o GDF para que a gente tenha um espaço cultural dentro da nossa comunidade. Já conversei com um deputado, com Cláudio Abrantes, existe aí sim um diálogo para que 3 bairros de Planaltina sejam beneficiados e o Vale do Amanhecer seja um deles, para que a gente tenha um espaço de cultura, né? Porque a gente quer ensaiar aqui, apresentar aqui e levar o nosso espetáculo para o complexo cultural, porque eu acho que a gente, às vezes, não tem condições de ficar tanto tempo em Planaltina, sendo que a gente tendo um espaço aqui, a gente conseguiria ter até mais qualidade no trabalho, incluir mais jovens, pessoas mais novas, né, porque a gente trabalha muito com juventude, e às vezes tem essa questão de horário, do pai deixar, da mãe ter cuidado, isso está, né, tá certíssimo, é isso mesmo, e se a gente tivesse um espaço aqui, a gente dialogaria mais com até o complexo, mas o complexo está de parabéns, o Juninho está de parabéns, a comunidade artística de Planaltina precisa olhar para aquele espaço com muito carinho, precisa ocupar mesmo, precisa se unir, porque a comunidade artística de Planaltina, às vezes, né, dá uma, assim, não concordo com determinada figura do movimento X ou do movimento junino e tal, mas a gente tem que dialogar, a gente tem que pegar nas mãos, porque todos somos agentes culturais, todos precisamos da cultura. A cultura, Elber, para mim, ela é o que dá sentido ao sorriso, é o que dá sentido à lágrima, é o que dá sentido às várias emoções que a gente sente, né? Se a gente não tivesse um teatro, uma novela, um filme, né, uma série,
um espetáculo de dança, se a gente não tivesse absolutamente nada disso, se a gente não tivesse a voz da Amanda Amaral, da Cauana, da Cida Velar, que graça teria a Planaltina, né? Se a gente não tivesse Cia Transições bailando, que graça a Planaltina teria? Então, acho que Planaltina, a cultura de Planaltina, a cultura da arte, do entretenimento, da dança, ela traz os sentimentos de emoção que a gente precisa para dar sentido na nossa vida. Então, a gente vai lutar, a gente vai continuar dialogando e a gente vai continuar lutando por uma Planaltina efervescente na arte do entretenimento, em todos os seus sentidos, seja nas artes visuais, nas artes cênicas, na dança, na música, em absolutamente tudo que a gente possa fazer. Olha, Elias, conversa boa passa rápido, né? Nós já estamos aí Não é? caminhando para o final da nossa live. Né? Mais uma vez, agradecer muito, né, a sua disponibilidade de vir conversar aqui conosco hoje, né? Pedir aí para você aí fazer suas considerações finais e deixar aí sua mensagem, né, para as pessoas, né, para a nossa comunidade escolar como um todo, né? Já está acabando, não é assim, Marcelene? O que é bom acaba rápido, né? A gente começa a conversar, quando a gente vê o tempo está se esgotando. Deixa aí a mensagem para as pessoas que estão produzindo também cultura, né? E muitas vezes é, acham que estão fazendo sozinhas, né? Muitas vezes a gente está aí, cada um no seu canto, e acha que está produzindo sozinho, né? As pessoas que estão começando nesse caminho, né? E a gente sabe das dificuldades. Eu quero mais uma vez lembrar, né, da Biblioteca Paulo Freire. Quem quiser contribuir com a Biblioteca Paulo Freire, com os diversos projetos de distribuição de livros, né, de cultura, de popularização da leitura que o Elias conduz lá no Vale do Amanhecer, né, quem quiser é só entrar em contato com ele deixou aí o número, né, para vocês entrarem, mandarem o zap, que ele viabiliza uma forma de buscar os livros, se a pessoa não puder ir até a casa dele levar, né, lembrando que são livros literários, né, o espaço lá é um espaço físico ainda reduzido, então não tem espaço para livros didáticos, são livros literários, né? E aí, Elias, assim, muito obrigada, mais uma vez, parabéns pelo projeto e pelos trabalhos que você desenvolve aí no Vale do Amanhecer. Conte conosco e com a Biblioteca Monteiro Lobato, né? Nós vamos Com consolidar certeza. essa parceria, né? Vamos fazer essa parceria ficar cada vez mais forte, né? Um grande abraço, Elias, deixa aí para nós aí e para nossa comunidade as suas palavras aí finais. Tá certo, Elber. Bem, em primeiro lugar, agradecer imensamente a todos que estão participando. Eu acho que, se eu não me engano, vai ser gravado para a gente disponibilizar para todo mundo ver depois. E dizer que é Sim. ruim, eu tô aqui só olhando a Elbia, mas eu não tô vendo quem tá, olhando as carinhas, sabe? É uma sensação meio estranha, mas tudo bem, é isso. Agradecer a todos que estão aqui com a gente, que estão participando. Um grande abraço, tem muitos professores, isso é muito gostoso, esse diálogo com educadores, e dizer mais uma vez que a Garagem Cultural, ela já valorizava muito a educação, os profissionais da educação, e com a campanha da pandemia, olha, se alguém aqui entrar e falar que qualquer coisa de professor que não seja positivo, vai ter que me ouvir, porque 80% das doações vieram da Secretaria de Educação e da Universidade de Brasília. Da secretaria, sim, professores da secretaria, dizer que me deixa extremamente satisfeito saber que muita gente está acordando, está abrindo seus olhos para entender que nós, agentes culturais da arte e da educação, a gente trabalha, sim, nós somos trabalhadores e a gente sobrevive da nossa arte, e a gente precisa da arte para sobreviver, porque nós levamos cultura, nós levamos alegria, nós levamos lágrimas, nós levamos aplausos, né? Nós damos sentido à vida. E que é muito triste ouvir muitas pessoas dizer e postar nas redes sociais que cultura nunca matou a minha fome. Como assim o palhaço precisa do arroz com feijão para fazer palhaçada para você, né? As novelas que são criadas, que são assistidas pela televisão, os filmes, são artistas, tem uma equipe gigante por trás daquele artista, de produtores,
de pessoal trabalhando na maquiagem, na iluminação, na direção, todo mundo é artista e todo mundo sobrevive e precisa do Ministério da Cultura. A gente precisa da Secretaria da Cultura, a gente precisa do Complexo, a gente precisa das casas de cultura e a gente não pode criminalizar os fazedores da mesma, né? Acho que essa é uma mensagem que me toca muito nesse ano, com a eleição desse governo extremamente conservador, né, que criminaliza os artistas. Eu quero agradecer por poder fazer parceria, porque a Garagem Cultural só existe por conta das construções como esse momento aqui agora, né? E dizer que a gente precisa se abraçar, pegar na mão do outro, brigar por um país mais justo. Eu acredito, Elbia, que as pessoas precisam se vincular a partidos políticos, porque é dentro dos partidos políticos é que se discute e que se aprende sobre política, né? Porque essa versão aí de futebol, política e religião não se discute sim, se debate, só não pode brigar e ser ofensivo com o coleguinha, mas tem que se debater, tem que discutir, para a gente chegar numa sociedade mais justa. Um beijo no coração de todos e todas, e a gente se encontra por aí. Obrigado, Elbia. Obrigada, Elias, mais uma vez. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa tarde, né? Daqui a pouco a gente disponibiliza o link nos diversos grupos, né? Para quem não pôde assistir ao vivo. Muito obrigada. Até a próxima quinta-feira em mais uma edição do projeto Vozes da Biblioteca. Até a próxima.